Olá, eu sou o Madison Barreto, cofundador da Libras Escrita. Este é o meu sinal e este aqui é o sinal da Libras Escrita, ok? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa aula, onde você vai entender quais são os principais usos da datilologia na Libras, ou seja, do alfabeto manual, e quando é, além desses principais usos, que você realmente precisa utilizá-los e quando você não vai utilizá-la, ok? Quando você não vai utilizar o alfabeto manual. Essa aula faz parte de uma série de aulas que eu estou trabalhando com você, tudo sobre a datilologia, sobre o alfabeto manual. Tem muito mais coisa do que só aquela folhinha ali cheia de letras do alfabeto manual, ok? Se você já assistiu a primeira aula, parabéns. Agora, se você não assistiu, tem um link abaixo dessa aula aqui para você poder assistir a primeira aula, ok? Eu recomendo que você assista ela primeiro, porque essa aula aqui é a continuidade dela. E o que eu falei lá eu não vou falar aqui e vice-versa, ok? Então vamos lá. Datilologia. A datilologia é o alfabeto manual e no caso da Libras, ela é utilizada para fins muito específicos, como por exemplo, quando a gente vai fazer então a escrita, a datilologia, né, de nome de pessoas. Por exemplo, vamos pensar aqui na minha apresentação pessoal. Então aqui eu fiz a datilologia do meu primeiro nome, ok? Por que eu fiz a datilologia? Porque essa é a maneira de eu me identificar, fazer uma ponte entre a língua de sinais e a língua portuguesa. Tem algumas pessoas que acham que a datilologia, que o alfabeto manual não faz parte da Libras, que ele é somente um adendo, uma ponte, que ele na verdade é um empréstimo linguístico, que ele é só possível de ponte entre uma língua e outra, mas não. Já foi comprovado por vários pesquisadores que a datilologia faz parte sim das línguas de sinais, que cada língua de sinais tem a sua própria datilologia. Algumas podem ter mais iconicidade com o alfabeto da língua ou não, mas isso não vem ao nosso caso aqui, ela faz parte sim da língua. Ok? A datilologia você vai utilizar então para soletrar o seu nome, para soletrar nome de um local, de um estabelecimento comercial, de uma cidade, de um país, nomes que não têm um sinal, primeiramente, e também nomes de coisas em que você vai dizer exatamente aquilo o que é necessário para você poder se comunicar. Por exemplo, você está se comunicando com uma pessoa e você quer dizer a ela um sinal específico. E esse sinal específico, ela não sabe o significado. Então ela vai pedir para você fazer a datilologia. Geralmente ela vai fazer assim, ou vai pedir para você fazer assim. E assim, dessa maneira então, você vai conseguir comunicar-se com seu interlocutor, dizendo para ele aquilo que é o necessário na comunicação. Então vamos pensar, por exemplo, aqui em Salvador tem uma loja chamada de Insinuante. Então se eu for me referir a essa loja, o sinal dela é assim, ou assim. Agora, se eu falo isso num contexto em que a pessoa não conhece o sinal, o que eu vou fazer então? Eu vou fazer a datilologia. Então eu faria assim. Primeiro você faz o sinal, depois você explica o que ele significa. Ou você faria assim, depois você faz ou assim. Entende? Você está dizendo, soletrando a palavra e dizendo o sinal dela é feito dessa maneira. Ok? Então esse é um uso importante. Pode acontecer de você estar interpretando do português para Libras, ou de você estar conversando com alguém e de repente ter um termo em que você não sabe o significado. Ou que o seu interlocutor não sabe o significado. O que vai acontecer? Você vai utilizar a datilologia como, aí sim está indicando quase que um empréstimo, para você utilizar aquele termo ali na frase. Agora, se você ficar conversando em Libras, fazendo só datilologia, é a mesma coisa de eu começar a conversar com você apenas soletrando as palavras. Então, I-M-A-G-N, ou G-I-N-E, é fora de cogitação você imaginar alguma coisa quando eu soletrando as coisas para você, ok? É importante que você saiba também que os surdos, pelo menos a maioria deles, não tem influência na língua portuguesa. Isso é devido a questões linguísticas e a questões educacionais em nosso país também. Mas esse é assunto para uma outra aula, ok? Então, esses são os principais usos da datilologia. Tem alguns sinais que são de datilologia ritmada ou datilologia que
passa a ser um sinal em específico. Mas isso aí a gente vai falar também em uma outra aula de nossa série de vídeos aqui sobre o alfabeto manual, a datilologia e tudo o que você precisa saber sobre esse tipo de conhecimento na Libras, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou dessa aula, clique gostei aqui abaixo. Se você não gostou, clique não gostei. Se você está no Facebook, clique curtir aí. Deixe seu comentário no espaço que tem abaixo dessa aula. Essa é a nossa forma de interagir, de tirar suas dúvidas. E eu gosto de interagir com as pessoas aqui no nosso canal também, nesse espaço que a gente está compartilhando esses vídeos. E você pode compartilhar também esse vídeo aqui com outras pessoas e dessa maneira você está ajudando a Libras a transformar outras vidas também, como a minha e como a sua foram transformadas ou estão sendo transformadas, ok? Então coloca lá, #Libras transforma vidas e então você vai ajudar outras pessoas a transformarem a vida delas também, ok? Então eu te vejo na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre dicas de uso quando você vai soletrar mais de uma palavra e como que você deve fazer esse procedimento, e tem algumas dicas assim muito práticas também sobre o uso no dia a dia da datilologia, ok? Então, meu nome é Madison Barreto, este é meu sinal, e o sinal da Libras Escrita é este, eu sou cofundador da Libras Escrita, e eu te vejo na próxima aula.